E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos estar falando sobre Abraão, 11 curiosidades sobre Abraão. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações do sininho, deixa seu like e vamos lá. Lembrando que todas as referências vão estar tanto no vídeo quanto na descrição. Primeira curiosidade sobre Abraão. Abraão, ele foi filho de Tera. Ele foi alguém que recebeu a promessa de Deus de que teria um filho. Se você não sabe, a esposa de Abraão era estéril. E ele e a esposa dele era avançado em dias. E Deus promete a eles que eles teriam um filho e que Abraão também teria uma grande descendência. Abraão também ele é conhecido como pai da fé. Segunda curiosidade. O nome de Abraão significa pai de multidões. Em Gênesis, no capítulo 17, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado, e então Deus muda para Abraão, que significa pai de multidões, e promete, a Abraão ali que ele teria uma grande descendência. Terceira curiosidade sobre Abraão. Qual era a sua profissão? Abraão, ele era criador de gado, ele tinha muitos rebanhos, e ele era detentor de posses. Ele era um homem que administrava os seus bens, E ele tinha, se eu não me engano, mais de 300 servos ao seu trabalho. Quarta curiosidade sobre Abraão. Quantos anos ele viveu? Segundo Gênesis, no capítulo 25, versículo 7, Abraão viveu 175 anos. Quinta curiosidade sobre Abraão. Abraão morreu de velhice e ele foi enterrado na caverna de Macpela, num campo que ele comprou por 400 ciclos de prata quando ele foi enterrar a sua esposa. Sexta curiosidade. Qual era o nome da sua esposa? Abraão teve Sara como esposa. Antes o nome de Sara se chamava Sarai, e aí quando Deus muda o nome de Abraão, que era Abrão, para Abraão, ele também muda o nome de Sara, que era Sarai, para Sara. Sétima curiosidade sobre Abraão. Abraão teve 8 filhos. O primeiro foi Ismael, com a serva egípcia, Agar. O segundo, o filho da promessa, que era Isaac, que ele teve com Sara, e outros 6 filhos com Quetura, quando ele casou com ela, após a morte de Sara. Oitava curiosidade, Abraão morou em vários lugares, ele foi peregrino, ele caminhou bastante durante a sua vida. Quando Abraão ainda estava com seu pai, eles habitavam na terra de Ur dos Caldeus. Então, eles decidiram ir até a direção de Canaã. Caminhando, chegaram até Harã, e ali se estabeleceram. O pai de Abraão veio a falecer. Então, Abraão recebe uma chamada de Deus para continuar a trajetória. E Abraão sai juntamente com a sua esposa, o seu sobrinho Ló e os seus servos. E eles caminham então em direção à terra que Deus iria mostrar. Abraão passa por Siquém, por Betel, entre Ai e Betel e o deserto de Neguev. E ali Abraão se estabelece por um tempo. Chega um momento em que há fome na terra. Então Abraão desce para o Egito. Passado a fome, Abraão, junto com a sua família, retorna para a região do deserto do Neguev, Bérseba, Betel, entre Ai, por aquela região. E ali ele vive com Ló, a sua esposa, os seus servos. Até o momento em que Abraão e Ló tornam-se riquíssimos e os pastores deles começam a ter divergências. Então, para que essa briga não se estenda para a família, Abraão e Ló decidem se separar. Tendo Ló escolhido a região de Sodoma e Gomorra, Abraão vai e se estabelece em Hebrom, nos carvalhais de Manre. E ali Abraão vive até quando Sodoma e Gomorra é destruído. Após a destruição de Sodoma e Gomorra e o seu sobrinho ter saído daquela região, Abraão volta e mora em Gerar. Então ele se estabelece ali até o momento em que ele foi testado por Deus. Deus o fez um teste pedindo para que ele e seu filho fosse até um dos montes que se encontra em Moriá para fazer um sacrifício. Após esse momento de provação em que Abraão demonstra grande fé, ele volta e se estabelece em Bérseba. E ali ele fica até quando a sua esposa Sara morre. Após Sara morrer, ele compra um campo, o campo de Macpela, por 400 ciclos de prata e se estabelece em Hebrom, na região de Quiriat Arba. E ali ele vive até a sua morte. Nona curiosidade. O relato mais conhecido sobre Abraão na Bíblia é quando Deus pede para que ele entregue o seu único filho em holocausto em um dos montes na região de Moriá. Abraão então pega o seu filho, cutelo, lenha, corda e vai em obediência a Deus. Chegando lá, antes que ele levantasse o cutelo para imolar o seu filho, Deus fala com ele que ele passou no teste ali, vamos dizer. E então aparece ali do lado deles um cordeiro
para ser sacrificado no lugar do seu filho. Esta atitude de fé é tão grande que Abraão ganhou o título de pai na fé, como o patriarca do povo de Israel, aquele que imputou a fé dele em crer em Deus, e isso foi lhe dado como justiça. É o relato mais conhecido que nós já lembramos de imediato quando falamos de Abraão. 10ª curiosidade sobre Abraão. Qual é a primeira vez que a Bíblia cita ou menciona o nome de Abraão? A primeira vez é em Gênesis no capítulo 11, versículo 26. 11ª curiosidade sobre Abraão. Qual é a última vez que Abraão é citado na Bíblia? A última vez é em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 6. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.